Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Como vocês já sabem, a gente está estudando a África, estudamos ali no capítulo 7 os seus aspectos físicos e ambientais, no capítulo 8 estudamos sociedade e conflitos, e agora a gente vai estudar a economia da África, dando aí um destaque para a África do Sul, que é um país de grande destaque ali. Conforme a gente já conversou bastante sobre a África, né? Que desde a sua época de grande exploração no colonialismo e imperialismo, a África ela foi inserida na divisão internacional do trabalho como grande exportadora de alimentos, matérias-primas agrícolas e minerais às potências europeias. Atualmente, a China tem aumentado sua presença na África. A China, vocês já sabem, é a maior potência emergente, né, devido ao seu acelerado crescimento econômico. E, consequentemente, ela foi a grande responsável pelo aumento das exportações de commodities no início desse século, impulsionando ali a economia de diversos países africanos. Acho que a gente já conversou sobre a questão das commodities, né? Que são matérias-primas agrícolas, tipo soja, café, e tem os minerais também, petróleo, carvão, ou produtos de baixo grau de industrialização, como suco de laranja e açúcar. O que acontece? Os seus preços eles são cotados em dólar nas bolsas de mercadorias em função da oferta e da procura no mercado mundial. Então, assim como a China tem feito, utilizado bastante ali todas essas matérias-primas advindas da África, ela acaba aumentando ali as exportações desses produtos no continente. A gente vai ver mais detalhes sobre isso nos próximos slides. Bom, pessoal, a África é o terceiro maior continente. Na escala, a gente coloca Ásia, América, África, Antártida, Europa e Oceania. E é o segundo mais populoso e, apesar das imensas riquezas naturais e minerais, o mais pobre. O continente contribui apenas com 1% do produto interno bruto, PIB, do mundo, e cerca de 1/3 dos seus habitantes vivem com menos de $1 por dia, abaixo do nível da pobreza definido pelo Banco Mundial. O principal motivo da miséria africana é o imperialismo praticado pelas nações europeias a partir do século XVI e a tardia descolonização dos países, a partir da segunda metade do século XX, o que levou a uma industrialização tardia e incompleta ainda hoje. Outros fatores como conflitos armados, técnicas atrasadas, mão de obra pouco qualificada, dificultam ainda mais o desenvolvimento da África. Tradicionalmente, as populações africanas são formadas, em sua maioria, por pastores e agricultores. A agropecuária é a atividade econômica que mais absorve mão de obra no continente. Existem duas formas de plantio na África: a de subsistência, que é aquela que é a manutenção do indivíduo ou da sua família, e a forma plantation, que vocês já estudaram aí também. As principais características da plantation é a monocultura, né, a plantação de um único produto agrícola em grande quantidade, latifúndio, o uso de grandes extensões de terra para a produção em grande escala, que fica submetida a um explorador, no caso, o proprietário das terras. Sendo que a plantation, lá na época da escravidão, existia também a característica da mão de obra escrava, né? Bom, o clima é o principal fator determinante das culturas na África. No norte mediterrâneo encontramos o cultivo de frutas, videiras, oliveiras, cereais. E o clima tropical equatorial ele favorece mais o cultivo de cacau, café, chás, algodão, cana-de-açúcar e banana, além da extração de árvores de madeira nobre, como ébano e mogno. A pecuária também é importante em diversos países da África, então, sobretudo caprinos e bovinos no tropical e semiárido, né? E ovinos nas cadeias mais frias e montanhosas. Bom, vamos falar da África do Sul.
O território abriga em seu subsolo uma grande quantidade de minérios e destaca-se na produção de carvão mineral, manganês, ferro, cobre, platina, diamante, ouro e urânio. Riquezas que são fundamentais para o desenvolvimento industrial, além da potencial produção de energia elétrica. Possui a agricultura mais moderna e diversificada do continente, é o mais industrializado e com melhor infraestrutura, sendo aí então um grande parque industrial. A economia sul-africana está ligada à prestação de serviços, indústria, extrativismo mineral e produção agropecuária. A cidade do Cabo e Joanesburgo são as principais cidades aí, centros urbanos e industriais, abrigando empresas que atuam nos setores de produção de veículos, locomotivas, incluindo ainda a metalurgia petroquímica. E no turismo, como a gente já sabe, tem também uma grande atividade de turismo ali, que são as savanas, né? Conhecida como safari. Bom, existem várias formas da gente explicar essa insegurança alimentar na África. Vemos aí umas semelhanças e diferenças entre fome, subnutrição e desnutrição. A cultura de exportação, a falta de incentivo governamental gera desnutrição. A renda insuficiente, corrupção governamental, né, o poder nas mãos das elites africanas, como a gente já viu, as guerras, doenças, secas periódicas. No entanto, há projetos que procuram reduzir esse caos. A Embrapa, que é a Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuária, e a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, juntamente com as ONGs não governamentais, né, que estão sempre aí envolvidas com projetos de redução da desnutrição e de estímulo à agricultura, à autossuficiência na produção de alimentos, estão sempre aí envolvidas nessas causas humanitárias, né, contra a fome no mundo. Então, elas sempre fornecem alimentos, principalmente nas zonas de conflitos e em campos de refugiados. Outro problema que agrava a economia é o protecionismo comercial. O que é isso? Bom, eles adotam impostos para reduzir o fluxo de importação, ou seja, querem exportar porque o lucro é maior. Então, a produção deles é voltada para o mercado externo e as populações acabam desnutridas. Se houvesse um mercado interno significativo e um apoio governamental aos pequenos produtores, como crédito barato, boa infraestrutura, apoio tecnológico, incentivo ao cooperativismo, a produção poderia se organizar sim, tanto para exportação quanto para o abastecimento interno, como acontece em muitos outros países. Bom, mas uma boa notícia recente, de novembro de 2019, é que o BRICS, formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, os países emergentes, eles pedem aí fim dessas medidas comerciais unilaterais protecionistas. Junto ao OMC, eles firmaram um compromisso de fazer aí um comércio mais transparente e multilateral, e não unilateral como vem acontecendo. Só lembrando, gente, que a Ásia é o continente onde há mais pessoas desnutridas, seguida pela África. Só que nos últimos anos está reduzindo na Ásia e aumentando na África. E a América Latina vem aí em terceiro lugar, porém com números menores. Os países africanos, de forma geral, eles apresentam baixo grau de industrialização por conta dessa economia baseada na agricultura voltada para a exportação de produtos tropicais, como a gente viu aí então pela questão do protecionismo comercial. É uma judiação, né, pessoal? Porque como vimos, os países africanos, eles são muito ricos em minérios e petróleo. A República Democrática do Congo, por exemplo, é um dos mais ricos. Pena que são vendidos clandestinamente por milícias armadas e traficantes, não contribuindo aí para a economia do continente. Angola e Nigéria, o petróleo responde por 96% das exportações, somente com participação estrangeira. Bom, mas de tudo isso, o que sobra para os sul-africanos ou para o continente africano no total?
Desemprego, trabalho precário e pobreza marcam a economia sul-africana dominada pelos interesses internacionais. Se a gente observar a história da mineração na África do Sul do passado aos dias atuais, a gente pode se perguntar por que a riqueza extraída do seu subsolo não modificou o modo de vida no país de uma forma com que todas as pessoas pudessem usufruir de todos os benefícios. Porque com uma riqueza tão vasta, incluindo grandes reservas mundiais de minerais ricos, 40% das reservas totais de ouro estão na África, sem contar muito ricos em minério de ferro, platina, carvão, magnetita, e mesmo assim, camuflada então aí por desenvolvimento econômico, traz um legado de países minerados por tantos anos, tem sido a pobreza econômica de seu povo, sobretudo os negros. Uma população de cerca de 55 milhões de habitantes, o nível de desemprego e a informalidade assolam a economia, a má distribuição de renda e os baixos salários são muito preocupantes. Dentre a população das favelas, com mais de 25 milhões de habitantes, os negros são maioria, sendo 600 vezes mais pobres do que a minoria de 1% de brancos miseráveis existentes no país. A mineração, então, ela acaba acentuando mais essa pobreza ao transferir renda nacional ao capital internacional. Existem estudos que demonstram que os trabalhadores da mineração eles ficam com menos de 36% de toda a renda produzida pelas mineradoras na África do Sul. Sendo então aí uma economia meramente extrativista baseada na mineração, não era para haver pobreza. Tendo a mineração sendo então aí um carro-chefe da economia, esse foi o principal motivo de chamar a atenção do capital estrangeiro. Desde lá o seu início de desenvolvimento no século XIX, a força motriz do trabalho no setor foi a mão de obra da população negra, submetida a condições precárias de trabalho. Então, existem grandes empresas de mineração no mundo que estão na África há mais de 100 anos e que dá para a gente compreender que aquele período segregacionista sul-africano, né, que foi o apartheid, hoje ainda há o domínio desse capital estrangeiro, ou seja, de brancos sobre a exploração das minas. E é encarado pela maioria negra como um legado do apartheid. E o interesse dessas mineradoras é poder colocar o negro, né, a força motriz do trabalho da mineração, ainda mais em condições precárias de trabalho e altamente lucrativo para a elite branca que comanda o sistema minerador do país. As mineradoras precisam de grande número de trabalhadores nas minas. Negros são descartáveis porque os brancos só ocupam até hoje cargos de chefia. Agora vamos falar do petróleo e da OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo. A OPEP é um cartel de importantes produtores de petróleo do Oriente Médio, da África e da América do Sul. Foi constituída em 1960 por Arábia Saudita, Irã, Iraque, Kuwait e Venezuela, com o objetivo de estabelecer cotas de produção para os países membros e estabilizar o preço internacional do petróleo. Em 2018, era composta de 15 países, com destaque para a Arábia Saudita, que é o maior produtor da OPEP e segundo do mundo. Isso porque o primeiro é a Rússia, só que ela não faz parte da OPEP. O Brasil, embora não faça parte da OPEP, ele é maior produtor de petróleo que todos esses países africanos aqui que fazem parte da organização. Bom, a gente tem que pensar que a industrialização precisa de energia e aí entra o petróleo, que é o centro de antigas e atuais disputas políticas do mundo, pois os combustíveis fósseis eles envolvem questões econômicas, ambientais e sociais. O controle de áreas petrolíferas gera conflitos em diversos países. No Brasil nunca gerou um conflito armado, mas a exploração sempre foi estratégica para o Estado.
E os investimentos estrangeiros na África? Bom, os países africanos eles não estão plenamente integrados aí aos fluxos da economia mundial, ou seja, da globalização, fato que agrava os seus problemas sociais e econômicos. Apesar de predominar capitais europeus, onde cada europeu tem investimentos na sua ex-colônia, cresce investimentos sobretudo da China. Empenhos em abastecimento de alimentos, matérias-primas agrícolas e minerais e fontes de energia. Assim, o que cresce é o PIB chinês. Os chineses eles têm tomado o lugar dos europeus e estadunidenses, onde lá atrás, com o colonialismo e imperialismo, eles que comandavam. Agora, como investidores no continente africano, talvez no cenário mundial também, nós temos a presença chinesa. A diferença é que na atual fase da globalização, a China não está interessada em impor um modelo econômico ou político como lá atrás, e sim em investir e assegurar o desenvolvimento dos africanos, que defendem uma interação baseada em ganhos mútuos. Bom, pessoal, se for assim, tá ótimo. E essa obra aqui, essa hidrelétrica feita pelos chineses na África, para barrar o rio Nilo na Etiópia, ela gera crítica aí de muitos vizinhos, é uma obra bem grandiosa de uma empresa chinesa na África. E por fim, nós temos aí a presença brasileira na África. Bom, a leitura e a ilustração do mapa deixa bem claro que na ponte Brasil-África o que há é a expansão de interesses privados de empresas brasileiras, explorando também aí o povo e as riquezas de diversos países africanos. Então, o que a gente vê aqui em azul, Petrobras, Queiroz Galvão, Vale, Odebrecht, Andrade Gutierrez, Camargo Corrêa. São aí as empresas brasileiras que trabalham ali nas explorações dos países africanos. Pessoal, então chegamos ao fim dessa aula. Eu espero que vocês fiquem bem, fiquem em paz. Em breve estaremos todos juntos. Um beijo no coração e até o próximo capítulo. Tchau, tchau.